Então, ontem o presidente da República deu uma entrevista para uma rádio do Amapá, onde ele está hoje. Hoje ele vai ao Amapá e vai ao Pará. Pois é, mas o foco é a visita do presidente ao Amapá. Vamos ver. Será que lá no Pará ele vai fazer referência à luta vitoriosa dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povo da área rural, trabalhadores e trabalhadoras da educação? Vitória contra um dos símbolos da Frente Ampla, um dos preferidos do presidente, é o governador Helder Barbalho. Né? Ele não vai para Belém, claro, vai para Paraupebas, está me dizendo aqui o Rafael, isso aí, né, mas vai para Pará. Né? Eu falei Belém, desculpa, ele vai para o Pará. Vamos ver. Bom, então ele deu essa entrevista para uma rádio do Amapá, porque está indo para lá hoje. Depois falo sobre a viagem dele. Nesta entrevista, ele fez um ataque violento ao IBAMA. Né? Defendeu a exploração de petróleo na margem equatorial e criticou o IBAMA, que está com lenga-lenga e que seria contra o governo. Então, um órgão do governo contra o governo. Vamos ver. Essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Tá aí, né? É assim, dane-se a opinião de um órgão, né, que não é um órgão do governo, é um órgão do Estado brasileiro, diz o Gavroche aqui, com toda a razão. Né? Não é um órgão do governo, é um órgão do Estado brasileiro. Dane-se a opinião, porque nós vamos explorar. O IBAMA que faça aquilo que nós determinamos que seja feito. E, evidentemente, abriu mais uma crise essa declaração do presidente da República. Houve manifestação, já conto já, dos funcionários do IBAMA, o clima é de indignação. Conversei com vários funcionários do IBAMA, com o pessoal da direção da Associação e Sindicato Nacional, tá um clima de indignação geral, e o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, respondeu, me parece que de maneira altiva, ao presidente da República. Ele falou, eu não faria o que eu faço se eu não gostasse de pressão, dizendo o seguinte, não me intimida não me intimida, e assegurando que o IBAMA vai continuar fazendo o trabalho técnico. O IBAMA não é um puxadinho do Alcolumbre. O IBAMA é um órgão do Estado brasileiro, tem um corpo técnico reconhecido nacional e internacionalmente, apesar de muito combalido por tudo que o governo Bolsonaro fez e o governo Lula continua fazendo, do ponto de vista de fragilidade, de construir fragilidade, né, de fragilizar o IBAMA, tá? Mas ele falou, não, vai seguir, não vem com pressão não, que eu gosto de pressão. Palácio do Planalto não respondeu ainda a essa posição. Vão demitir? E aí tem uma questão, né, que a Marina, nos bastidores, o Palácio do Planalto, o pessoal do Palácio, a cúpula do governo, diz que a Marina fica. Que mesmo que demitam o Rodrigo, com toda essa pressão que está se fazendo, que a Marina fica. No passado, ela se demitiu por algo semelhante, né? Lembram-se de Belo Monte. Vamos ver se a Marina mudou e se ela vai topar engolir essa pressão indevida, absurda, política do governo. Porque eu digo, vou explicar, não tem nada de técnica essa pressão. Nada de técnica esta pressão do governo. Como eu disse, houve uma reação forte dos funcionários e funcionárias, dos trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA à fala do Lula, do presidente Lula, e
soltaram a ACEMA Nacional, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do IBAMA, soltou uma nota oficial. A Associação Nacional dos Servidores de Carreira de especialista em meio ambiente, a ACEMA Nacional, vem a público manifestar sua preocupação com as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da atuação do IBAMA no processo de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na bacia do Amazonas. O IBAMA é um órgão de Estado, não de governo, não é um puxadinho do Alcolumbre nem do presidente Lula, é um órgão de Estado, cuja missão é a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais do Brasil. E todas as suas decisões são baseadas em critérios técnicos, científicos e legais. O processo de licenciamento ambiental é conduzido de maneira rigorosa, transparente e responsável, levando em consideração a proteção da biodiversidade e o bem-estar das populações que dependem diretamente dos ecossistemas afetados, mas também o desenvolvimento econômico do Brasil. Entendemos que há interesse por parte do governo de acelerar a análise, mas há um limite do que o IBAMA pode fazer, e aqui vem uma questão-chave, que tem a ver com o coração do governo Lula, que é o arcabouço fiscal. No governo Bolsonaro, o tema era político-ambiental, político-ideológico-ambiental. Agora, além desses temas, tem também o tema do arcabouço fiscal, do Haddad, do coração, do núcleo do governo. Vejam, essa questão do arcabouço como centro do governo Lula, ela gera crise no IBAMA, ela gera crise no IBGE, nós vamos mostrar daqui a pouco, ela gera crise na eletronuclear, ela gera crise em todo lugar, porque o Estado brasileiro tem dinheiro, mas o dinheiro só vai para os banqueiros e para quem detém título da dívida pública. O resto, o aparelho do Estado brasileiro, está caindo pelas tabelas. Graças a Deus, a saúde e a educação livraram-se, em parte, porque o ministro Camilo Santana já está fazendo uma série de manobras lá para burlar o piso constitucional da educação, mas livraram-se desta pindaíba completa em que estão os órgãos e instituições do Estado brasileiro, que é o que diz aqui a ACEMA Nacional. Tá? Então, ela diz assim: entendemos que há interesse de parte do governo de acelerar a análise, mas há um limite do que o IBAMA pode fazer diante do sucateamento da gestão socioambiental que a ACEMA Nacional vem denunciando há tempos. Houve greve, hein? No governo Lula, houve greve dos trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA. Isso ficou bem claro na mobilização do ano passado. Cobramos do governo melhores condições e pessoal para dar conta de todas as necessidades sem que tivessem sido atendidos pelo governo. Ainda assim, a análise técnica de grandes projetos submetidos ao licenciamento ambiental federal, especialmente aqueles a serem desenvolvidos em áreas socioambientalmente sensíveis, com reduzido número de estudos científicos e onde não há experiência prévia da atividade em questão, demanda imensa dedicação das servidoras e servidores e, inevitavelmente, consome tempo. Não adianta o presidente Lula querer inventar que pode. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. O tempo necessário para garantir que os impactos previstos sejam evitados, mitigados ou compensados, caso o empreendimento ocorra. Tem um tempo, é o tempo da ciência, é o tempo da análise, é o tempo da gestão responsável do Estado brasileiro. Aí continua a nota. Importante dizer o seguinte, que fica essa coisa, né, em cima do IBAMA. Estes trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA resistiram bravamente ao governo Bolsonaro. Vários colocaram suas carreiras, dezenas e dezenas, eu conheço muitos deles, suas carreiras e vidas em risco na resistência ao governo de extrema-direita. Eu lembro aqui em Brasília dos funcionários e funcionárias, trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA, saudando a chegada do presidente Lula, logo no comecinho do governo, na posse, em janeiro, fevereiro, animados com a virada. Há um ambiente de frustração enorme no IBAMA com o que aconteceu desde então.
Enorme, enorme frustração. Como lá no IBGE, como eu vou falar agora da eletronuclear, como está acontecendo como nas universidades federais. É um processo que está espraiado, né, pelo Estado brasileiro e pela população brasileira. A gente tem visto nas pesquisas de opinião. Então, agora, vamos lá. Hoje, então, o presidente está indo para o Amapá inaugurar obras com a Alcolumbre, os dois em parceria. E esta é uma das dimensões, e neste momento a dimensão principal desta pressão que o presidente Lula está fazendo sobre o IBAMA. Porque é o seguinte, há um acordo, o presidente Lula ofereceu de presente, ofereceu na bandeja para o Alcolumbre a margem equatorial, a exploração de petróleo na margem equatorial. Esse é o fato. Mas não sou eu que estou falando, o Lula falou isso, o Alcolumbre falou publicamente. Ele fez essa entrega desta região do país para o Alcolumbre em praça pública, abertamente. E agora, quem conhece o Alcolumbre vai ter saudade do Lira. Vai ter saudade do Lira. Incrível, né? Pior que o Lira. Sabe que ele já está enfiando a faca no pescoço de Lula e exigindo a entrega imediata da região para ele e para o início da exploração do petróleo. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, tem uma versão mentirosa divulgada pela Petrobras, pelo governo e vários dos patriotas de boné, petróleo dos brasileiros, que diz que, está aqui esse mapa, né? Que há uma distância de 500 quilômetros entre a região onde haverá exploração e a foz do Amazonas. É verdade. Mas o que essas pessoas não dizem, porque a foz é uma dos elementos. Olha isso aqui, ó. A distância para o litoral. E ontem a Luciana Gatti esteve aqui para explicar a importância fundamental desta margem litorânea da região equatorial, do litoral lá na região equatorial, da região norte do país, fundamental para a sustentação do meio ambiente amazônico. A distância é de menos de 200 quilômetros, é 175 quilômetros, que eles não divulgam. Fica só essa conversa, o presidente da República e mesmo gente de esquerda, né? 500 quilômetros, que não é bem assim, não. Não é 500 quilômetros da foz, mas é 175 quilômetros do litoral do Amapá, tá? Do litoral do Amapá. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte, já tem a concessão da Bacia Potiguar. As outras estão nesse processo. Tá? Então, em primeiro lugar, não é 500 quilômetros, ao contrário das fake news que são divulgadas. Tá? Segundo, eles estão forçando a mão. Em 2023, eu vou falar já, teve leilão de várias áreas para exploração de petróleo. E é bem interessante falar desse leilão de 2023. Em 2024 não houve, e a Agência Nacional do Petróleo marcou para agora em junho um novo leilão. São 65 blocos que vão ser leiloados na região da margem equatorial. Né? No total, serão 333 blocos que serão leiloados para além da margem equatorial, em outras regiões do Brasil, na área marítima e também na área terrestre. Tá? Primeiro, quero contar uma coisa aí para os nacionalistas, patriotas de boné. São 89 empresas cadastradas. A Petrobras vai ficar com uma partezinha. A imensa maioria desses blocos, dessas áreas, vai ser arrematada por empresas estrangeiras. E para quem acha que se a Petrobras arrematar, isso quer dizer uma vitória do Brasil, já explico daqui a pouquinho o que é a Petrobras hoje. O que é a Petrobras hoje. Então, qual é a questão? Eles estão forçando a barra. Porque vão ser leiloadas áreas na margem equatorial nas quais a avaliação ambiental, fora lá desse tema lá da foz, estão perto de vencer. São áreas em que a avaliação ambiental já terá vencido na hora de assinar o contrato, mesmo que ganhe o leilão.
Isso vai dar uma crise enorme, vai dar efetivamente uma crise muito grande, muito grande. E qual é a questão? Qual é a questão? É que é preciso? Não, não é preciso sob nenhuma justificativa. Tem várias justificativas, né? Primeiro, esse nacionalismo de boné, patriotismo de boné, vamos falar dele daqui a pouquinho, e tem a outra justificativa, que também várias pessoas de esquerda entram nessa conversa fiada, de que se não explorar ali, o Brasil vai ficar sem petróleo. De que se não explorar ali, o Brasil terá uma crise energética. Tem que explorar porque é fundamental para o desenvolvimento do país e que quem está contra são ambientalistas, ongueiros, né, e que não querem o desenvolvimento do país. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é verdade. Ok, quer explorar? Faça uma escolha estratégica. É evidente que a Amazônia é um lugar estratégico para a preservação do meio ambiente nacional, ela que está sendo atacada em terra pelo agronegócio, com autorização do governo Lula, como já era do governo Bolsonaro. Há algumas restrições, mas o ataque continua. A cientista Luciana Gatti mostrou ontem aqui, como não foi parado, né? A Amazônia está se tornando um grande pasto para a criação de gado e para a plantação de soja e milho para alimentar os porcos da China, da Europa, da Arábia Saudita, de onde quer que seja. Então, esse ataque por terra está acontecendo. E agora por mar. Vão acabar com a Amazônia. Acabar com a Amazônia. Não sei se as pessoas já ouviram falar dos rios que correm, não na terra, não os rios subterrâneos, os rios que correm nos ares da Amazônia, por conta da umidade. Esta conformação dos rios subterrâneos, dos rios que correm nas margens, no leito dos próprios rios e dos rios aéreos, é fundamental para controlar a temperatura em todo o país. É esta crise da Amazônia que já tem um papel importante, relevante, no que nós estamos vendo, nessas temperaturas absurdas. A temperatura, gente, é um sistema muito delicado. A temperatura lá em Porto Alegre, que fala assim, sensação térmica acima de 50 graus, até de 70 graus, esses dias, tem tudo a ver com a devastação da Amazônia. E se vai jogar agora não apenas as terras, mas o mar, os oceanos, ou os mares ao redor, né, que são uma camada também de proteção do meio ambiente amazônico, vai se jogar por a lata de lixo, vai destruir o país. Não é só a Amazônia, é a Amazônia e o resto do país. E precisa? Não. Não precisa, não precisa. Por que é que não precisa? Porque foi descoberto, tá? Então, nada contra o pessoal do Rio Grande do Sul, mas vamos entender o pessoal do sul do país. Mas vamos entender as opções estratégicas do Brasil. Foram descobertos reservas na região marítima próxima ali, na altura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que simplesmente dobram as reservas de petróleo do país, gente. Eles não divulgam isso, o governo brasileiro omite essa informação. Aqueles que fazem a defesa da exploração na Amazônia escondem essa informação de vocês. O Brasil tem hoje aproximadamente 15 bilhões de barris de reserva que estão em processo, né, que estão em produção. 15 bilhões de reserva. Aí o governo diz, mas o pré-sal vai esgotar. Ok. Em Pelotas, tem 15 bi. Só nessa região de Pelotas, que vocês estão vendo ali, tem 15 bi. Tem o mesmo tanto que as reservas atuais do Brasil. Lá na margem equatorial, lá na região amazônica, estima-se que as reservas são menores, de 10 bi. Por que essa obsessão? Porque tem o Alcolumbre, né? Porque tem que satisfazer o Alcolumbre. Do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, do ponto de vista estratégico do desenvolvimento brasileiro,
Não tem a menor necessidade. Com esses 15 bilhões estimados de reserva em Pelotas, você tem condição mais do que suficiente para conduzir, né, para sustentar energeticamente o Brasil, nisto lá que o presidente Lula falou da transição para novas fontes ambientais. Está aqui a própria Agência Nacional do Petróleo, a ANP, já disse para o governo parar com essa história da Foz do Amazonas e concentrar-se em Pelotas. E o governo ignora. Faz de conta que a Petrobras ignora. Porque querem furar o Brasil inteiro. Querem transformar o Brasil. Esse é um negócio. No século XXI, o objetivo da Petrobras, do governo Lula, é transformar o Brasil no terceiro maior produtor de petróleo do planeta. Transformar isso aqui num navio petroleiro, num mega navio petroleiro. Ó, e não é que isso é para as calendas. Não. A região de Pelotas já está em exploração. Em 2024, como eu disse, não teve leilão de petróleo. A ANP não fez nenhum leilão. Está marcado um agora em junho. Em 2023, houve um leilão. Foi em 13 de dezembro. Esta é a foto do leilão. Tá? Foram 600 áreas oferecidas pela ANP, 192 arrematadas, 143 em terra e 46 em mar. É isso, né? O meu número não aqui, mas é 143. É um pouquinho mais aqui para dar aos 192 no mar, mas a minha anotação não está clara. Mas mais de 40, quase 50 no mar. A área que teve mais lances e que foi a coqueluche, foi o sucesso daquele leilão, foi Pelotas. Foi Pelotas, gente. Não é como a Amazônia, que ainda tem que aprovar, e aí. Não. Foi Pelotas, já está em andamento o processo em Pelotas. Por que, por cargas d'água, é preciso destruir a Amazônia? Por quê? Agora, então, primeiro essa questão. Tem uma questão, vamos dizer assim, de geoeconômica, política nacional e global, evidentemente. Né? Agora, tem mais uma questão, né, para os nossos nacionalistas de boné, né? O petróleo é do Brasil, né? Vai daqui a pouquinho o Padilha já vem com um bonezinho aí. O petróleo é dos brasileiros. Não é dos brasileiros, gente. Não vamos nos iludir. Isso é uma cascata. Essas áreas que foram arrematadas lá no leilão passado, a Petrobras arrematou várias áreas. Mas a Shell, holandesa ou inglesa / estadunidense, arrematou. Mais do que a Shell, inclusive. A Kinok, chinesa, arrematou. A Chevron, dos Estados Unidos, arrematou. A Equinor, norueguesa, arrematou. A Caron, australiana, arrematou. Então vem dizer que é dos brasileiros, cascata, dos brasileiros, coisa nenhuma. Não, mas a Petrobras arrematou. Gente, a Petrobras hoje, deixa eu explicar. A Petrobras hoje, ela tem 50% de ações nas mãos do governo federal, é verdade. Mas ela tem 42% na mão dos estrangeiros. Ela tem 7,8% nas mãos de acionistas brasileiros privados também. Meio a meio. Isso nas ações ordinárias, que garantem, que remetem a controle. Mas na hora da distribuição dos lucros, vou dizer, vai 30 e... vou fazer dois números, duas maneiras de apresentar os números. Na hora da distribuição dos lucros, que é definida pelas ações preferenciais e não pelas ordinárias, as ações ordinárias são de controle, as preferenciais para fazer a distribuição dos dividendos, na verdade, melhor dizendo, 28,6% é do Estado brasileiro, 26,1% dos estrangeiros
e 21,3% das ADRs nível 3, negociadas em Nova York. Ou seja, 28 mais 21, nós já temos aqui mais de 40%, quase 50% que vai para o exterior. Vou mudar, tá? Vai de fato, se você somar os blocos por origem, você tem 47,5% dos dividendos da Petrobras são destinados aos acionistas estrangeiros. 36% são destinados à União. E aí, quando eu estou falando União, não é só o governo, não. Tem BNDES, tem um monte de outra coisa. E 14,9% aos investidores privados brasileiros. Ah, mas está aqui, né? 36% é para a União. É nada, gente. 36% é para o Haddad. Este dinheiro dos dividendos da Petrobras que entram nos cofres do governo, eles acabam voltando para o bolso dos mesmos acionistas estrangeiros e brasileiros privados da Petrobras. Por quê? Este dinheiro é usado para fazer arcabouço fiscal e para pagar os juros da dívida. E quem detém os títulos da dívida, importante ter essa dimensão, isso aqui é luta de classe, gente. É luta de classe. O pessoal, não, Brasil, tal. Quem detém os títulos da dívida brasileira e que recebem os juros, veja a construção, e que recebem os juros da taxa Selic, determinada agora pelo governo Lula, que tem maioria, pelo Galípolo e sua turma, depois eu vou falar do Galípolo, são os caras, são, em boa medida, são aqueles que são acionistas da Petrobras. Então você está vendo? Eles ganham duas vezes. Eles ganham com os dividendos das ações que eles detêm, e mais com os dividendos que o Estado brasileiro recebe e que devolve para eles e que entrega para eles quando está pagando os juros dos títulos da dívida do Brasil que eles têm. Ou seja, não é dos brasileiros. Vamos parar de bobagem. Não é dos brasileiros, não é do Brasil. Esquece. E o que não vai para pagar o título da dívida, vai para o Haddad usar para zerar o déficit. Não se iludam, não creem em ilusão em relação a essa história da Petrobras, da margem equatorial, da Foz, tudo cascata, tudo fake news desta turma que tenta vestir uma capa desenvolvimentista, mas que é entreguista, porque fica essa conversa, né? Tem gente da esquerda que diz, gente, da esquerda não, progressista, né? Que eu sei que interesses tem, né? Esses progressistas aí, que tem muitas relações com a Petrobras. Não, porque vocês querem entregar, porque a Guiana está fazendo como se fosse isso, fosse um benefício para o Brasil. Qual é o benefício para o Brasil? Zero benefício para o Brasil. Zero benefício para o Brasil. É um discurso de nacionalista de boneco que não tem qualquer sustentação na realidade. É para enganar trouxa, para nos enganar. Pois bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui, comentário. Silvano, nossa burguesia é tão putinha do estrangeiro que até na hora de apossar dos lucros do que é de todos os brasileiros, ela fica com uma merreca dos lucros. Isso aí. Mônica Carvalho, nem deveríamos falar em transição energética. A mudança total é o que ainda dá tempo. Ela que acabou de chegar, muito bem chegada, como nova membra aqui do canal. Silvano também, o agro vai acabar com a Amazônia, que é destruída, vai acabar com o próprio agro. Claro, é suicídio planetário o que está em curso. Vai esse momento em que vão mudar seus bens em total para a Europa, canalhas, nada, eles estão comprando passagem lá nas naves espaciais do Musk. É isso. Então, é isso, gente. Você não vai ouvir, assistir, saber do que está acontecendo em nenhuma outra mídia. Essa história você não vai conhecer na mídia de extrema-direita, nem na mídia liberal, nem na mídia progressista. É só numa mídia de esquerda que você vai saber exatamente o que está por trás deste tema da exploração do petróleo. Se você quiser continuar ouvindo a verdade sobre o que acontece no Brasil, a verdade sobre aquilo que acontece no Brasil, sob a ótica dos trabalhadores e trabalhadoras, apoie o canal Jones Manuel. Mande seu chat, seu superchat, seu sticker, torne-se membro e membra do canal, fundamental para nós, faça uma assinatura pelo Apoia-se,
contamos com vocês, contamos com os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Então, este cenário que está em curso no país nesse momento, desculpa, estava vendo uma coisa lá do Pará, mas está tudo certinho. Este cenário que está em curso neste momento, esse desespero para fazer a exploração, para gerar caixa para a Petrobras, ele não tem a ver nada, esquece, não tem nada a ver com o desenvolvimento do Brasil. Ele tem com a lógica que é o coração, o núcleo do governo neoliberal progressista de Luiz Inácio Lula da Silva, que é sugar os recursos do Estado brasileiro para gerar superávit fiscal. Superávit fiscal, no caso dos gastos primários, né? Porque o chamado déficit nominal continua bombando. Porque, gente, o Estado brasileiro, o orçamento do Estado brasileiro se divide em duas áreas, que é uma divisão que não existe em quase nenhum país do mundo, é uma coisa aqui, brasileira. Eu não vou dizer que é uma jabuticaba, porque eu adoro jabuticaba. Vamos parar com essa história de jabuticaba. Jabuticaba é uma delícia. É uma invenção das classes dominantes brasileiras. Tem o orçamento primário. O orçamento primário é o orçamento da saúde, da educação, que paga o salário, né, dos trabalhadores do IBAMA, outros funcionários do Estado brasileiro. É o orçamento da ciência e tecnologia, é o orçamento para fazer estradas, para fazer escolas, enfim, orçamento dos pobres e do povo e do país. E tem um outro orçamento, isso é verdade, gente, é assim que funciona. Tem um outro orçamento que é o orçamento financeiro, que é o orçamento para pagar os juros dos títulos da dívida. Para este orçamento financeiro, não tem limite, não tem teto de gasto, não tem restrição alguma. Para o orçamento primário, este sim está submetido ao teto de gastos chamado arcabouço fiscal de Haddad e do governo Lula, que quer entregar superávit. Quase nenhum país do mundo tem superávit, tá? A dívida feita pelo Estado significa investimento, não significa endividamento e problemas financeiros. A dívida feita pelo Estado, qualquer Estado no planeta, dívida quer dizer, a não ser que seja um Estado que não tenha moeda própria, como assim o Equador, por exemplo, dívida quer dizer imediatamente investimento e desenvolvimento do país. Ao contrário do que eles falam. Ao contrário do que a Globo, o Haddad, a extrema-direita, boa parte do PT falam para nós, dívida é igual a investimento. Então, esta é a lógica. Eles estão submetendo o Estado brasileiro a um processo de desmonte e de esmagamento. Então, é salário de professor, é investimento, salário de todo e qualquer funcionário, é investimento em pesquisa, é tudo. E aí, o que está acontecendo? Os gestores das instituições, concordando ou não, e vou dizer, boa medida, boa parte deles concorda com essa lógica neoliberal. Mas mesmo aqueles que não concordam ficam desesperados correndo atrás de recurso, porque o Haddad não libera. Desesperados. E aí saem essas soluções estrambóticas, essas soluções de fazer o Estado ser invadido pela iniciativa privada e ocupado e dominado pelo setor privado. Aí vai lá o BNDES para aprovar, para liderar o maior programa de PPP, de privatização da história do país. Está lá, o Luiz Mercadante comanda o programa de privatização. Então, eles modelam o programa de privatização, orientam e dão recursos para a privatização dos sistemas de água e esgoto nos estados, de escolas, de hospitais, de prisões, de estradas. É privatização para tudo quanto é o lado. Porque o caixa do Estado brasileiro é para pagar os juros da dívida, não é para o resto. Isso vai construindo uma situação de constrangimento e sufoco. Isto não inocenta, por exemplo, o Márcio Portman, que o presidente do IBGE, em vez de lutar por recursos públicos para o IBGE,
constrói essa solução de uma fundação privada para trazer dinheiro privado para dentro do IBGE, e aí a gente sabe, como diz o ditado dos Estados Unidos, né, quem paga a conta escolhe a música. Se o setor privado vai começar a pagar as contas, vai escolher a música, ou seja, vai escolher a estatística. E aí fica essa coisa, né? PT, Frente Brasil Popular, Frente, né, que é do PT, Frente Povo Sem Medo, que é do PSOL, né, dando apoio ao Márcio Postman contra os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE, que estão fazendo de tudo para tentar defender e manter o IBGE como uma instituição pública não rendida, vendida para o setor privado. Isso está acontecendo em todo canto. Então, lá na eletronuclear, tem o Márcio Postman também. Mas, nesse caso, o Márcio Postman que sequer tem trajetória no PT. É um Márcio Postman, vou contar para vocês. Está uma crise na eletronuclear. Ontem alguém pediu para a gente entrar nesse assunto. Amanhã vamos continuar falando disto. Até porque a energia nuclear é uma outra possibilidade que existe para o país. Precisa se discutir a questão da energia nuclear de maneira aberta e transparente no país. Hugo Queiroz Abonísio diz aqui. É novo membro, muito bem chegado, muito bem chegado. Deixa eu aproveitar e já ler. João Santos, excelente análise, Mauro. Aprendo todos os dias com você e seus convidados. Um forte abraço. Quaresma. Para você fazer uma transição energética, mesmo na sua casa, você tem que ter recursos prévios. Então, Quaresma, esse é o discurso do governo Lula. Esse é o discurso neoliberal. Não precisa, não. Não. O Estado brasileiro é diferente da nossa casa. O Estado brasileiro, ele não precisa ter recurso prévio para fazer nada. Ele faz dívida. E com essa dívida, ele transforma em investimento. Entendeu? Não precisa. E sobra recurso no Estado brasileiro para fazer a transição energética. Não precisa entregar o petróleo brasileiro para as petroleiras estrangeiras e para os dividendos da Petrobras para os acionistas, basicamente estrangeiros. Não vai fazer transição energética nenhuma, porque o dinheiro vai para o bolso dessa turma, Quaresma. Não vem para o povo brasileiro, não vem para bancar, como diz o presidente Lula, a transição energética. Os dividendos da Petrobras ou vão para o bolso dos acionistas estrangeiros diretamente, ou vai para o caixa do governo para fazer superávit fiscal, não é para fazer caixa, para fazer transição nenhuma. Ou acaba voltando para o bolso, ou acaba sendo entregue no bolso desses mesmos, na forma de pagamento de juros à dívida. É uma ilusão. Não tem transição energética nenhuma com isso. Então vamos lá, vamos falar da eletronuclear. Na eletronuclear, você tem um processo que é a aplicação da regra neoliberal de Haddad na gestão da empresa. Então, isso é um processo macro, né, como acontece no IBGE, como acontece no IBAMA, né, que não tem grana, não tem verba, então vai cortar. A lógica é a do corte. A diferença é que você tem gestores como o Rodrigo Agostinho que resistem a essa lógica, e tem outros gestores como o Márcio Postman e este Raul Licurgo da eletronuclear que embarcam gostosamente nessa lógica. O que está acontecendo? Você tem demissão de profissionais em massa na eletronuclear e, pela primeira vez na história, segundo os funcionários, o ambiente lá interno é terrível, tá? Terrível mesmo. Tá? Quem está fazendo a denúncia é o Sindipetro do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, não são os funcionários que estão morrendo de medo de retaliação, e realmente o clima interno é pavoroso. Deixa eu ver aqui quem faz essa denúncia. Essa denúncia saiu no Petro Notícias, tá? Mas tudo feito anonimamente, porque o clima é de medo, pânico, pavor, né? Com os assédios, com a situação. A gente está vendo essa situação lá no IBGE também, né? Cerco, né, processos, a situação é muito complicada. E o grau de destruição da eletronuclear, por conta da política de arcabouço fiscal, por conta da política de austeridade, é tamanho que, pela primeira vez na história, os profissionais técnicos da eletronuclear dizem que há, de fato, um risco nuclear no país.
tamanho, é isso aí, né? É o que a gente vê na Petrobras. 2/3 dos funcionários da Petrobras são terceirizados, recebendo salários miseráveis, trabalhando em escala 6x1. É evidente que os riscos de acidente aumentam exponencialmente, em todo canto. Em todo canto. Então, o que acontece na eletronuclear? Qual é a lógica da eletronuclear? Que é a mesma, mas com ingredientes próprios. Esse que vocês estão vendo aí é o atual presidente da Eletrobras. Ele foi indicado para o cargo em maio do ano passado, mas foi uma crise, maio de 2023, perdão, mas só tomou posse em dezembro de 2023. É o Márcio Postman de lá. Mas ele não vem da origem do PT. A origem dele é outra. Ele não tem qualquer história no universo nuclear, nenhum, não sabe nada do universo nuclear. Ele era diretor jurídico de onde? Da CEMIG, Minas Gerais. Ele é do esquema político do ministro das Minas e Energia, do Alexandre Silveira, que é o preferido, né? É o cara na visão do presidente Lula, né? E de Janja. Ele é de fato, se há um ministro preferido no governo, é o Alexandre Silveira, é intocável. O presidente já falou disso, né? Ele é intocável. Pois o Alexandre Silveira, o delegado de polícia Alexandre Silveira, também conhecido como Alexandre Enel Silveira, né, nós vimos, eu mostrei aqui, ele no dia seguinte ao apagão em São Paulo estava entregando a renovação da concessão da Enel em São Paulo para os italianos, para Enel, como queiram. Então, ele do grupo do Alexandre Silveira, foi nomeado pelo Alexandre Silveira para ser o presidente da Eletronuclear, sem ter tido nenhuma experiência. Teve, inclusive, uma crise no Congresso. Existe no Congresso uma frente parlamentar de tecnologias nucleares e a ponderação que essa frente fez, a crítica que fez, ela segurou a aprovação do nome dele, porque o nome dele precisa ser aprovado no Congresso, era de que o sujeito não tem o menor conhecimento da questão nuclear. Sabe o que Alexandre Silveira disse? Ele disse o seguinte, que como ele veio da CEMIG, ele é correlato do setor elétrico, portanto, correlato do setor nuclear. Essa foi a conversa fiada dele. 90% da atual diretoria da Eletronuclear não tem qualquer vivência prévia na questão das tecnologias e das empresas nucleares. Nada, nada. E qual é a lógica da gestão lá? Austeridade. Qual é a grande meta dessa gestão? Alexandre Silveira / Raul Licurgo, uma economia de 500 milhões de reais até 2026. Esse é o objetivo. É isso. Que é o objetivo em todos os lugares. O objetivo em todos os lugares é corte, corte, corte. É a única palavra que existe na administração pública no país atualmente. Olha aqui, ainda sobre a questão de IBAMA, que tem a ver com tudo isso, né? Mauro, a Associação dos Servidores de Carreira de Meio Ambiente, a ACEMA, que nos representa, servidores do IBAMA e CMBio, publicou uma nota oficial sobre a questão da margem equatorial. Vale a leitura, abraço a todos. Gildo, eu li a nota aqui mais cedo, tá? Acho que você chegou agora há pouco. Eu li, quando a gente tratou do assunto, eu li a nota assim, tá? Foi realmente bastante importante. Rodolfo Brasil chega aqui com uma colaboração dele, e o Hugo, acho que eu não tinha falado. A Bonzi, acho que tinha, sim. Chegou como novo membro, Quaresma. Tem que pagar a dívida, Mauro? Olha, então, a dívida dos estados é uma dívida feita para ser rolada, não é propriamente paga. Agora, o que acontece? A lógica é, você mete a taxa de juros lá no alto, que é o que faz esse governo. Nós vamos chegar em 16% taxa ao juros esse ano. Aí você mete a taxa de juros num nível tão estratosférico que você, claro, dificulta a rolagem. A taxa de juros no Brasil, a gente não precisava ser mais do que 9%, mas de jeito nenhum, talvez 8%. A inflação no Brasil, se tanto, vai chegar a 5,5%. Uma taxa de juros de 7% remuneraria o capital de uma maneira razoável e forçaria o capital a ir para o setor produtivo. Quaresma, é um sistema. Eles metem a taxa de juros lá no alto, então eles retiram os recursos do setor privado dos investimentos produtivos e jogam para o sistema financeiro. Ao mesmo tempo, eles obrigam o Estado brasileiro
a fazer um esforço para pagar os títulos dos juros da dívida. Mas não é problema. O Estado brasileiro tem dinheiro. Mesmo com essa taxa de juros, o Estado brasileiro tem dinheiro. Não precisa fazer esse ajuste fiscal. Não precisa fazer. Mais uma vez, essa coisa da dona Lindu é uma bobagem, é uma mentira, é uma fake news histórica. Não tem nada a ver a economia da dona Lindu, da dona Tereza, ou da dona Maria, ou da dona Regina, a economia doméstica, com a economia de um país. São dimensões completamente distintas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco com o Tiago, o economista Tiago. Acho que ele fica aí, Quaresma, acho que vai ser uma boa conversa com ele sobre isso. Margarete Gonzato chega aqui também. Então, essa é a situação na eletronuclear. Aí, vamos lá. Inflação de alimentos é a prioridade do Brasil. Gente, é inacreditável o que está acontecendo. Mas é sempre essa lógica, tá? Da austeridade, do arcabouço, do teto de gastos. Isto condiciona o país, condiciona tudo no país. Importante ter clareza disso. O país, o ritmo do país é ditado pela opção feita pelo governo Lula, pelo teto de gastos, pelo arcabouço e pela austeridade. Então a gente vai lá na Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, comandada pelo Edgar Preto, lá do grupo do Pimenta, do Paulo Pimenta, lá no Rio Grande do Sul, foi candidato a governador, lembra-se? Em 2022. Então, qual é a crise principal que abala, inclusive, a popularidade do governo? A inflação de alimentos, falamos disso ontem, inclusive, aqui. Uma das medidas cruciais para controlar a inflação dos alimentos é o governo manter estoques reguladores. É uma política internacional. No mundo inteiro tem estoque regulador. O Brasil tinha estoque regulador até o golpe contra Dilma. Estoques reguladores em grande volume. O Temer liquidou com a política de estoques reguladores. O Bolsonaro continuou a liquidação da política de estoques reguladores. Então é mais ou menos assim, sabe? Chegou o presidente Lula, aquela festa no IBGE, né? Chegou, vai mudar. Né? Gente que tinha resistido ao governo Bolsonaro. Chegou o presidente Lula, aquela festa no IBAMA, gente que pôs a vida em risco para defender o meio ambiente brasileiro durante o governo Bolsonaro. Chegou o presidente Lula, festa na Praça dos Três Poderes. Lembram-se do grito, no 1 de janeiro? Sem anistia. Agora está lá o ministro da Defesa falando que fala em nome do governo. E por que ele fala em nome do governo? Porque não foi contestado, não foi demitido, ninguém abriu a boca desde a entrevista dele segunda noite, defendendo a anistia para os golpistas. Enfim. O que aconteceu na Conab? Os estoques reguladores não foram recompostos. O Brasil continua com praticamente zero de estoque regulador. A política, portanto, de Temer e Bolsonaro foi mantida. Aí vem a inflação dos alimentos e o governo não tem estoque regulador para interferir, para intervir nessa realidade. Aí, olha só, aí agora o Edgar Preto, 2 anos depois, mais de 2 anos depois do governo instalado, começa a falar de recompor estoque regulador. Mas olha a maneira como eles querem fazer. Essa notícia é um escândalo, mais um escândalo. A Conab está numa articulação com o BNDES, sempre o BNDES, para vender armazéns ociosos. Ela está vendendo armazém. Diz a Conab que está vendendo esses armazéns para reformar outros armazéns e recuperar a capacidade de estocagem. Gente, o governo já passou da metade. Estão fazendo isso agora. Sabe qual é o prazo para fazer, então, essa venda dos armazéns existentes? Porque não vai, inclusive, entrar dinheiro, né? A venda dos armazéns, o que estão negociando com o BNDES, não está nem pronto, tá, gente? Está em negociação, está em modelagem ainda com o BNDES. É fazer essa venda casada com o ingresso de recursos. Então, não entra nem dinheiro para o cofre da Conab. Quem compra fica responsável por fazer a reforma. Sabe qual é a expectativa? Pode ser uma piada, mas é uma piada de mau gosto. A expectativa não sou eu que digo, quem diz é o próprio Edgar Preto. É que as obras sejam concluídas em 2026. É brincadeira. É brincadeira. É um negócio assim. O que estão fazendo?
Em 2026, no último ano do governo Lula, é que vão estar concluídas as obras que vão permitir retomar a política de armazenamento. Isso era para ter feito em 1º de janeiro de 2023. A gente estaria com essas obras, se é que para fazer isso, né, concluídas hoje. Não, vai passar o governo Lula inteiro e não vai rolar. Não vai rolar. A Conab tem hoje apenas 62 armazéns ainda operacionais. Mas ela não usa esses armazéns para estoque. Ela usa para fazer caixa, alugando, porque ela faz aluguel para serviço de armazenagem para o agronegócio. Então não tem estoque no Brasil. O que tem de armazém, a Conab tem armazéns, né? Como está dito aqui, 62 armazéns ainda operacionais. Eram mais de 100 lá no passado. Né? Mas esse armazém não é para fazer estoque regulador, é para fazer estoque para o agronegócio para atender os interesses deles.